E aí, pessoal, tudo bom? Olha que legal esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, que eu achei aqui esse aplicativo, essa página, sei lá, aqui no Google, coisas do isolamento, a gente descobre coisas interessantes. Esse negócio aqui, olha só que legal, ele gera senhas. Então, você quer uma senha, ele gera aleatoriamente uma senha de acordo com as condições. Então, eu vou usar isso aqui para explicar como que funciona a senha para vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando você fala em senha, vamos supor aqui, eu vou tirar números, e aqui eu vou escrever algarismos, tá? Porque o número não é interessante a gente falar, agora vamos falar certo. Então aqui você pode escolher algarismos. Tá? Então aqui, veja bem, quando você tem uma senha, e você vai usar algarismo, você pode muito bem ter uma senha, por exemplo, assim, ó, 0, 1, 2, 3, sem problema algum. Agora, isso aqui pode ser escrito se fosse um número? Não, porque esse 0 aqui ele não é significativo, o 0 à esquerda não conta. Então, 0,123, ele tem apenas 3 algarismos, tá? Se a gente for pensar em número. Agora, se eu for pensar em senha, nada impede que eu tenha uma senha, por exemplo, até assim, ó, tá? 00013. Como é a mesma coisa a placa de carro. Então, o algarismo significativo ele só tem validade quando eu estou falando de números. Tá? Quando eu falo de senha, de placa de carro, coisa que o valha, não tem problema. Tá? Então, deixa eu apagar aqui, já que vocês entenderam isso daí. Então, vamos lá. Vamos supor agora que ele queira uma senha com 4 algarismos. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Aqui, olha que legal, você vai apertando aqui, ó. Você vai apertando esse negócio aqui, ó. Ele vai gerando senhas aleatoriamente. É bem interessante isso aí. Então eu vou ficar apertando aqui, ele vai gerando senha. 1, 2, 3. Gerou essa senha. 3, 4, 3, 1. Aí foi interessante essa senha. Você vai falar assim, mas apareceu o número 3 aqui e aqui também, o algarismo 3, né? Pode repetir? A regra é o seguinte, pode. Se eu falo para você, você pode montar uma senha formada por 4 algarismos. Se eu não falar mais nada, a regra é o seguinte, pode repetir. Tá? Vou até escrever aqui, ó. A regra é o seguinte, pode repetir. Tá? Isso daqui não é só algarismo, é com letra, com qualquer coisa, tá? Então, se eu não falar nada, pode repetir. Se eu não puder repetir, aí sim ele tem obrigação de falar para você. Tá certo? Então, veja bem, ele vai sempre falar para vocês se pode ou se não pode repetir, tá? A regra é o seguinte, não falou nada, ficou no silêncio, pode repetir. Então, se está escrito, eu quero saber quantas senhas podem ser formadas. Esse é o meu relógio de passarinho, que toca de hora em hora. Então, nada como fazer ao vivo as coisas, né? Como diz o nosso amigo lá, quem sabe faz ao vivo, né? Então, não vou nem editar isso, vai continuar isso aí mesmo. Então, você vai ter a seguinte coisa, não falou nada, pode repetir. Então, vamos lá. Quando ele gerou essa senha aqui, 3431, quantas possibilidades ele teve para fazer essa geração? Então, tá aqui, ó, os 4 quadradinhos. Poderia ter mais, eu coloquei 4 aqui, ó, tá vendo? Para ficar mais fácil. Mas eu poderia ter bem mais. Então, 4 quadradinhos. Como eu posso usar todos os algarismos? Quais são os algarismos que existem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O resto é número, tá? Vai juntando. Inclusive, tem números formados por um algarismo só. Porque às vezes o cara fala, agora te peguei, o número 4 é número algarismo. É um número formado por um algarismo só, tá? Por exemplo, agora depois o 9 é o 10. Não é 0, vem o 10. O 10 já é um número formado por 2 algarismos. Então, aqui eu tenho 10 algarismos, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso aqui vai dar 10.000. Olha que beleza, 10.000. Muito bom. Então, vamos supor o seguinte. O meu cartão de crédito, que é lá do Banco Santander, ele tem 4 algarismos para senha. Um dia eu estava explicando isso daí, ano retrasado. Eu estava explicando isso daí,
E um aluno foi para a casa dele e falou para a mãe dele: tive uma matéria, que legal, como o meu professor explicou. Tem gente que gosta da matéria, né? Graças a Deus. Ele chegou na casa dele e falou, né? O professor explicou. Daí a mãe dele falou assim: foi exatamente esse caso, né, de 4 algarismos. Ele falou assim: mas se tem 4 algarismos e só dá 10 mil senhas, ela pensou em pouco, né? 10 mil é pouco. Falou assim: um banco tem muito mais que 10 mil clientes. Como pode uma coisa dessa? Será que o seu professor não errou? Daí ele me trouxe essa questão, né? Aí a resposta foi a seguinte: quando você tem um banco em que ele faz um cartão de crédito e você tem que colocar apenas 4 algarismos, isso gera no máximo 10 mil senhas diferentes, tá? Porque você pode repetir, pode ter a senha, por exemplo, 2222. Isso quer dizer o quê? Que se tem mais de 10 mil clientes, com certeza absoluta, tá? Eu posso garantir que tem bem mais de um cliente que tem senhas iguais, tá? Tem senhas iguais. O que acontece é que você não sabe a senha do outro. Vamos supor que, sei lá, no Santa Maria lá, para acessar alguma coisa, tivesse que gerar uma senha com 4 algarismos. Tá? No caso do Santa Maria não tem 10 mil alunos, mas vamos supor que tivesse muito mais que 10 mil. Tá, eu gero a minha senha, você gera a sua, eu não sei a minha, você não sabe a... Desculpa, eu não sei a sua e você não sabe a minha. Então pode ser que a gente gerou senhas iguais. Tá? Então isso num banco vai acontecer de vários clientes terem senhas iguais, normal, tá? O que pode acontecer é que as pessoas vão aumentando isso aí com o passar do tempo, para não acontecer isso, mas se acontecer também não tem problema. Então como que se faz para aumentar? Vamos supor que eu falo assim, 10 mil é muito pouco, eu quero aumentar as possibilidades. Então ele vai fazer o seguinte, se ele quer aumentar as possibilidades. Vou apagar isso aqui, ó, ficou sujeira. Apaga, continue a apagar, continue a apagar. Isso aqui é a Dolly, né? Continue a nadar, continue a apagar. Vamos colocar agora uma letra maiúscula do alfabeto latino aqui. Então são 20... Opa! Deixa eu pôr a canetinha aqui, ó. São 26 letras, né, que eu tenho, e algarismos eu tenho 10. Então agora eu posso escolher entre colocar letra maiúscula ou posso colocar número. Se eu não falar que precisa necessariamente aparecer pelo menos um de cada um, posso escolher aleatoriamente, tá? Pode ser letra, pode ser que a senha só tenha números, só tenha algarismos, desculpa, ou só tenha letras. E pode ser que misture eles, tá? Porque ele não está dizendo assim, tem que aparecer pelo menos um de cada. Então aqui eu vou gerar aleatoriamente, ó. Olha aqui, ó. Vou ficar apertando aqui, você vai ver, ó. Olha aqui, ó. Aqui está a senha, ó. Aqui está a senha, aqui está onde eu estou apertando. Ó, vai mudando. Então, eu vou pegar aqui, olha, nesse caso aqui, olha, ele gerou uma senha em que ele tem um algarismo e 3 letras. Então, quantas possibilidades ele teve para gerar essa senha? O algarismo são 10, só que pode ser algarismo ou letra. Sempre que eu falo ou, eu vou somar, né? Sempre que eu falar ou, ó, o ou está sempre ligado com soma, tá? Então, se eu falo, pode ser um algarismo ou uma letra, eu vou ter 36 possibilidades para cada uma delas. Como eu tenho 4, fica 36 vezes 36, vezes 36, vezes 36. Esse negócio aqui vai dar uma coisa discreta aí, de nada mais que 36 a quarta, estou fazendo a conta aqui do lado, vai dar 1.679.616 senhas diferentes. Aí já fica bastante coisa, tá? Mas vamos supor que o banco fala assim, não, eu quero uma coisa mais segura que isso. Eu quero muita coisa, muita, só que para mim é pouco. Então o que o cara faz? É o que a maioria dos sites estão fazendo atualmente, né? Para as pessoas ficar mais difícil de hackear, coisa assim do gênero. Ele coloca também a letra maiúscula. Então pode ser letra maiúscula, pode ser letra minúscula e pode ser algarismo. Por isso que às vezes eles falam assim, né? Cuidado na hora de você digitar a senha para ver se não está acontecendo e misturar as coisas. Então vamos lá. Quando ele coloca isso, pode ser um algarismo. Então são 10 possibilidades. Pode ser uma letra minúscula e pode ser uma letra maiúscula. Olha só que absurdo. São 62 possibilidades para cada um deles. Para cada um deles. Então isso aqui na realidade, se eu pegar esses 4, é 62
vezes 62, vezes 62, vezes 62. É 62 a quarta. Olha só que estrumela que vai dar esse negócio, o tamanho que vai dar isso aí. Ó, estou fazendo aqui a conta do lado, na calculadora, ó, 62 elevado à quarta, dá 14.776.336 só. Aí, por exemplo, daria para o sistema no banco, por exemplo, cadastrar uma senha só para cada um. Mas daí era o banco que tinha que cadastrar, não o cliente. Porque se o cliente cadastra, ele pode colocar senhas iguais. Aí seria aquelas senhas assim que quem gera é o sistema. Você se inscreve, daí o sistema gera uma senha para você. Aí sim fica uma senha para cada um diferente. Tá? Que é uma forma de você fazer com que o cliente tenha senhas diferentes. Entenderam? Porque se o cliente gera, se eu vou gerar a minha senha, eu vou escolher a minha senha e você aí que está me ouvindo vai também gerar a sua, podemos escolher senhas iguais. Agora, se é o sistema que gera a senha para o cliente, aí já é diferente, tá? E aqui ele coloca também uma coisa já que viraria totalmente festiva, que é você colocar os caracteres especiais. Caracteres especiais nem sei quantos tem, tá? Mas vai aumentar muito, vai aumentar muito. É o que eles chamam aqui de símbolos. Olha aqui, ó. Aí, nossa senhora. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Essa situação aqui é um exemplo bem interessante, esse aqui, ó. Ó, ele tem letra minúscula, tem símbolo, tem outra letra minúscula e tem uma letra maiúscula. Eu vou gerar outros aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo gerar mais aqui, ó. Ó, esse daqui, ó. Esse aqui ficou legal. Esse daqui, olha, ele tem número, ele tem algarismo, tem letra minúscula, tem letra maiúscula e tem caractere especial. Isso daí é um absurdo de quantidade que dá. É um absurdo. Essa explicação que eu estou dando para vocês vai servir, por exemplo, para telefone, para placa de carro, o porquê que as pessoas aumentam, tá bom? Então, pessoal, senha é isso aí. Quando você for fazer plano de senha, sempre pensar nisso. Agora, ele poderia pedir alguns detalhes que daí você teria que se virar. Então, por exemplo, ele poderia chegar para você e falar assim, olha, você tem que montar uma senha de 4 algarismos, de 4 caracteres aí, em que obrigatoriamente apareça número na primeira e apareça algarismo na primeira e algarismo na quarta. E as duas no meio tenham letras, por exemplo. Então eu já diminuo. Ou senão ele poderia falar assim, olha, exercícios desse tipo. Ele fala assim, olha, uma pessoa esqueceu a senha dela, só que ela lembrava, por exemplo, deixa eu fazer aqui um caso, aqui, ó. A senha dela tinha 4 caracteres. Ela lembrava, por exemplo, e só tinha algarismo. Então, ela tinha uma senha que era formada por 4 algarismos e ela não lembrava. Mas lembrava assim, que começava com 2 e terminava, por exemplo, com 6. Então, se ela sabe, vamos supor que você tipo um cadeadinho, vai? Você tem um cadeadinho, você sabe que o cadeadinho, o primeiro algarismo é 2, o outro é 6. Agora você não lembra o resto. Então, quantas possibilidades você tem para completar essa senha? Aqui, ó, vai ficar faltando, aqui também vai ficar faltando. Então, você teria 10 vezes 10, porque ele pode repetir, né, esses que estão na ponta. Então, você teria 100 possibilidades de senhas que começam com 2 e terminam com 6. Inclusive, podemos repetir o 2 e o 6 aqui no meio. Se fosse distinto, já seria diferente. Se fosse distinto, você teria isso aqui, ó. Aqui é o 2, aqui é o espaço, aqui é o espaço, aqui é o 6. Então, se fosse distinto, não podia ser nem o 2 nem o 6. Então, sobrariam 8 e aqui sobrariam 7. Tá certo? Eu vou tentar dar esse exemplo aí para vocês mais para frente. Eu posso até colocar agora aqui, ó, com repetição. E eu falo para vocês o seguinte, nessa senha, eu esqueci, eu sei que ela começa com 2, por exemplo, que naquele caso, e termina com 6. Então, por que eu fiz aquele lance? Pelo seguinte, quais são os números que podem estar aqui no meio? Eu não sei quais são os algarismos. Então, como pode ter repetição, pode ser que o 2 apareceu aqui e apareceu aqui também. Então, eu tenho 10 possibilidades nesse e 10 nesse. Então, acabo tendo o quê? 100 possibilidades de senha que começam com 2 e terminam com 6. Agora, a mesma situação, eu poderia ter aqui, ó. Vou trocar a cor. Começa com 2 e começa com 6. Só que aqui o detalhe é o seguinte. Aqui, olha, ele fala que eles são distintos. Então, é sem repetição.
Então, aqui, se é sem repetição, não pode ser... Se o 2 já está aqui, o 6 está aqui, não pode estar aqui, ó. Então, aqui só pode estar algarismos diferentes de 6 e de 2. Então, isso aqui me dá apenas 8 possibilidades. Daí eu preencho esse daqui. Agora, esse aqui que sobrou, ó, tá? Não pode ser o 6, não pode ser o 2, nem o cara que eu usei aqui. Então, são 7. 8 vezes 7 tem dado 56, não é isso? Então, você aqui tem 100, aqui você... Por que aqui você tem mais chances do que nesse? Porque aqui você pode repetir. Aqui, por exemplo, você poderia ter essa senha aqui, ó. Tá? Seria um exemplo de senha. Aqui já não poderia. Aqui você poderia ter uma senha, por exemplo, assim. Esses dois do meio tem que ser diferentes desses dois da ponta. Tá certo? Ó, espero que vocês tenham entendido. Ó. Deu uma boa visão de senha, tá? Com exemplos bem práticos, bem interessantes. E só para terminar aqui, eu não sei como que está nosso tempo aqui, eu já estou falando com vocês há um tempinho, mas dá para falar mais 4 minutos. Eu vou dar um exemplo bem prático de como funciona isso aqui, ó. Então, eu vou apagar esse cara aqui, e vou pegar esse aqui, não, vou pegar esse aqui, ó, das fotos. Isso aqui que vocês estão vendo é uma máscara real, eu risquei aqui, ó. Aqui eu acabei riscando, porque aqui estava o número da minha conta. Isso aqui é uma conta que eu tenho numa corretora, então a senha é formada por de 6 a 8 algarismos, tá? Então suponha que seja apenas 6 algarismos, não seja 8, seja apenas 6. Então eu vou ter aqui, ó, um algarismo, outro. 6 algarismos. Por que eles colocam esse teclado assim? Tá? Porque vamos supor que a minha senha seja o número, não, essa daqui, tá? Mas eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? A minha senha seja essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou digitar a minha senha. Então vamos supor que deu um azar assim, algum hacker sabe o que eu estou fazendo. Ou alguém atrás de mim está olhando eu digitar essa senha em algum lugar. Então, quando eu vou digitar senha 1, 2, 3, 4, 5, eu vou apertar primeiro essa tecla aqui, ó. Primeiro eu aperto essa tecla aqui, ó. Tá certo? Essa aqui, ó. Tá? Só que eu apertei essa tecla, por quê? Porque nessa tecla tinha um número 1, tá? O algarismo 1 tá aqui, ó. O número 1 tá aqui. Vou falar número porque aqui é número, né? O algarismo aqui tanto faz porque é uma casa. Ele tá aqui. Só que a pessoa que olhou, ele não sabe se eu apertei essa tecla porque tinha 1 ou porque tinha o 0. Pode ser uma das duas. Então, quando eu aplico essa tecla, eu tinha duas possibilidades aí, tá? Quando eu vou apertar de novo para pegar, ó, já foi o 1, para pegar o 2 está aqui, ó, tá? Nessa tecla que tem o 2 e tem o 8. Eu sei que eu apertei aqui que é o 2, mas o cara que viu não sabe, tá? Ele não sabe. Se eu for pegar o 3 está aqui. Eu vou apertar essa tecla aqui, que tem o 3 e o 7. São duas possibilidades. O 4, ele vai estar aqui, ó. Então, aqui também tenho duas possibilidades. O 5 vai estar nessa tecla aqui, possibilidades. O 6 vai estar na mesma tecla, vai estar aqui. Então, veja só. Quando eu aperto, eu vou vindo aqui, ó, e vou apertando, ó. Aperto aqui essa tecla, essa, eu vou apertando essas teclas. A pessoa que está atrás de mim, ela não sabe se quando eu aperto uma dessas teclas, deixa eu apagar isso aqui, ó. Se quando eu aperto uma dessas teclas, qual é o que eu estou apertando? Então, por exemplo, a hora que eu chego aqui e aperto esse aqui, ó, esse aqui, eu não sei se ela apertou o 1 ou se apertou o 0. Tá? Quando eu aperto, eu não sei se é o 3 ou o 7. Então, se dá um azar de uma pessoa olhar, mesmo que ele pegue a sequência que você apertou, isso aqui vai ser 2 à sexta. 2 a 6, nós já vimos que é o quê? 64 possibilidades. Então, o cara teria que testar 64 vezes para acertar uma delas. E mesmo assim, ele teria que acertar um teclado que é duplo. E se você errar isso aqui 3 vezes, cancela a conta, ela trava a conta, né? Você não consegue mais acessar. Então, vocês vão ver o quê? Que isso aqui, ó, acabou aparecendo o meu número aqui. Beleza, deixa eu riscar aqui. Então, vocês vão ver o seguinte, que isso daqui, você vai ter uma situação... Por exemplo, vamos supor, está aparecendo minha conta. Não é que você pegasse minha conta, você não conseguiria acessar. Porque você tem que testar 64 vezes um teclado fixo. Sendo que esse teclado aqui, ó, tá vendo? Ó, ele fala que ele inspira em 46 segundos. Por quê? Depois de 1 minuto, ele gera um outro teclado. Que já esses números não mais aparecerão nessas ordens. Eles aparecerão em outra ordem. Então, cada hora vai gerando teclados diferentes. Fica muito difícil.
Então, quando você tem um teclado desse, ele serve por causa disso, porque quando a pessoa for apertar, o cara que está olhando ou quem está verificando, ele não vai saber jamais se você está apertando 3 ou está apertando 7. Tá? Então, cada tecla dessa, quando você aperta, te dá duas possibilidades. Se apertou 6, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se for 8, 2 vezes 2, 8 vezes. Que fica muito mais difícil, dá 256 possibilidades. Tá bom? Pessoal, zeramos as senhas, hein? Vimos tudo que era possível de senhas, dá para fazer exercícios agora tranquilamente com senha. Tá? Pode ser mais difícil, mas é só pensar um pouquinho. Tá bom? Obrigado, até mais, espero que tenham gostado. Não deixa lá de fazer o comentário, tá bom? Abraço e se cuidem.